Desemprego e falta de infraestruturas são os dois principais problemas em Moçambique. Cresce o número da população, mas também aumenta a pobreza em Moçambique, principalmente na província de Nampula, a mais populosa do país. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Gustavo Moçambique. Quem não conhece, eu sou Gustavo Vicente, falo de Moçambique na província de Gaza. Na introdução deste vídeo aqui, eu apresentei para vocês os dois principais problemas aqui em Moçambique, que são o desemprego e a falta de infraestruturas. Mas será que esses dois seriam os principais problemas do povo moçambicano? Será que se o governo resolvesse dar emprego para todos e também construísse inúmeras infraestruturas, conseguiria incumbir todas as necessidades dos moçambicanos? Amigo, tudo isso será esclarecido neste vídeo. Nós vamos neste vídeo escavar os reais problemas dos moçambicanos. Vamos descobrir na realidade quais são as áreas das populações moçambicanas nas quais o governo deveria mais investir. Mas antes que eu apresente esses assuntos aqui, vamos renovar o nosso pacto. O acordo é o seguinte: eu apresento para você algumas verdades sobre Moçambique. Esta é a minha parte do acordo. A sua parte é apenas se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário, para que você possa ficar por dentro de tudo que eu falo aqui sobre Moçambique. Acordo renovado, vamos para o nosso vídeo. Como eu falei, neste vídeo aqui eu vou vos apresentar os reais problemas do povo moçambicano, principalmente das populações que vivem no campo. O primeiro grande problema em vastas zonas rurais aqui em Moçambique é a falta de água potável. Para se obter água potável em alguns pontos aqui em Moçambique, as populações necessitam percorrer quilômetros carregando recipientes de todo tipo, e muitas vezes são crianças que realizam esta atividade. Só para você ter uma ideia, eu vou partilhar consigo a minha experiência, porque na verdade eu passei toda a minha infância numa zona rural aqui em Moçambique. A minha avó costumava acordar-me às 3 horas da manhã para podermos percorrer cerca de 20 quilômetros à busca de água potável. Me lembro que uma vez, acho que eu tinha 8 anos, a minha avó naquele dia encheu 5 litros de água e pôs numa bacia para que eu pudesse percorrer os 20 quilômetros carregando aquela quantidade de água. Como eu tinha uma idade muito inferior, não foi possível eu carregar até chegar em casa. Ela adiantou. Eu fiquei atrás, na verdade comecei a chorar, porque o peso era muito maior em relação às minhas forças. E daí que eu não consegui chegar em casa, ela teve que me ajudar. Na verdade, o mesmo acontece com muitas crianças nas zonas rurais aqui em Moçambique. São obrigadas a carregarem recipientes muito maiores de água. Mesmo se repete todos os dias nas zonas rurais aqui em Moçambique. E só para piorar, quando chove, geralmente a água tem se acumulado em poças nos bairros. E muitas pessoas aproveitam aquela água que se acumula nessas poças para o seu consumo. E na maioria das vezes, essa água não tem sido tratada. E isso, na verdade, tem lhes causado diversos tipos de doenças. E o segundo desafio da maior parte das populações moçambicanas é a falta de escolas. Segundo alguns dados, cerca de 70% das crianças que vivem em Cabo Delgado e Nampula não completam o ensino primário. Em Cabo Delgado a situação é um pouco diferente, porque nós sabemos que esta província há 4 anos e meio vem sofrendo os ataques dos insurgentes, situação que deixou mais de 200 mil crianças sem escola. Mas o caso da província de Cabo Delgado é muito particular. Voltando para o geral, o sistema de aprendizagem e ensino em Moçambique é repleto de diversos desafios. E o principal desafio é a falta de escolas. E nos distritos onde há pelo menos escolas, o desafio que essas escolas apresentam é a falta de salas de aulas. Segundo as estatísticas, cerca de 1.700 salas são debaixo de árvores e de construção precária. Isso só na província de Gaza. Já não falo de todo o território nacional. E só para piorar, esse caso de falta de salas de aulas não é constatado apenas nas escolas em zonas rurais, isto é, no campo, assim como nas cidades. Por exemplo, eu estou numa zona urbanizada, mas as escolas existentes aqui têm esse desafio de falta de sala de aulas. As crianças, principalmente no ensino primário, estudam debaixo de árvores. Logicamente, a insuficiência de salas de aulas faz com que se crie salas de aulas superlotadas, fator que não cria um ambiente favorável para o processo de ensino e aprendizagem. O fato de as crianças estudarem debaixo das árvores, como é do nosso conhecimento, viola um dos direitos da criança, que é ter aula num ambiente condigno. Segundo a Jornal de Notícias, a província de Zambésia, no centro do país,
apresenta sérios problemas de superlotação das turmas, onde uma turma chega a ter 140 alunos, o que dificulta, é claro, a lecionação das aulas por parte dos professores. Agora, vamos lá raciocinar, retirando algumas desvantagens de os alunos estudarem debaixo de árvores. É claro que a primeira desvantagem é a falta de concentração por parte dos alunos devido à poluição sonora. A segunda desvantagem, a interrupção forçada das aulas devido aos fenômenos naturais como chuva, trovoadas, tempestades e outros fenômenos naturais. Já pensando bem, essas desvantagens ou implicações afetam, é claro, o desempenho pedagógico das crianças e, consequentemente, cria baixa qualidade de ensino aqui no país, uma realidade que tem afetado todos os moçambicanos. Outro desafio enfrentado pelas pessoas geralmente que vivem no campo aqui em Moçambique são as cheias. Em Moçambique, as cheias são muito frequentes pelo fato de o nosso território se localizar na região onde os rios desaguam. Em Moçambique, as cheias ocorrem no período chuvoso, isto é, entre os meses de novembro a março. E com certeza, este fenômeno tem causado muitos danos aqui em Moçambique, principalmente para as pessoas que estão muito desprotegidas, isto é, as pessoas que vivem no campo. Porque este fenômeno, na verdade, destrói muitas infraestruturas, como escolas, hospitais, estradas e outras. Além disso, interrompe serviços essenciais como abastecimento de água e assistência sanitária. Também destrói muitas culturas agrícolas, assim como o gado. O outro desafio enfrentado pelas populações que vivem no campo aqui em Moçambique, assim como as que estão na cidade, é a seca. Ao contrário das cheias, a seca ou estiagem é a falta de chuva mesmo no período chuvoso. Em Moçambique, não só, assim como em toda a região da África Austral, a seca ocorre com muita frequência. E, na verdade, um dos dramas da seca é a falta de alimentação, pois este fenômeno afeta diretamente a produção agrícola. A atividade básica para a sobrevivência das populações que estão nas zonas rurais, as pessoas morrem não apenas por falta de água, assim como também a falta de alimento proporcionado pela falta de chuva. Outro desafio enfrentado já por quase todos os moçambicanos são as depressões atmosféricas tropicais e os ciclones. Como é sabido por muitos, as depressões atmosféricas tropicais e os ciclones são ventos fortes com intensidades que chegam a atingir 60 km por hora. Esses fenômenos, geralmente em Moçambique, ocorrem no verão, entre o mês de outubro e novembro. As depressões atmosféricas tropicais e os ciclones em Moçambique ocorrem com maior frequência na zona costeira, nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, Zambésia, Sofala e Inhambane. Esses fenômenos, na verdade, manifestam-se através de ventos fortes e chuvas intensas. E, na verdade, têm causado muitos danos no nosso país, como a destruição de habitações, escolas, hospitais e pontes. E não só. Também a destruição de culturas agrícolas diversas, assim como do gado. Não termina aí. Também, em muitas ocasiões, causa diversas perdas de vidas humanas. Amigos, são diversos os desafios enfrentados pelas populações que estão no campo em Moçambique, que eu não pude aqui mencionar por causa do tempo. Mas, na verdade, os que eu apresentei aqui são os principais. Olhando para este cenário, eu fico pensando assim: nós reclamamos muito, às vezes por uma coisa não muito importante. Mas por que não paramos e refletimos nas pessoas que estão nas condições piores que as nossas? Antes de reclamarmos por falta de água mineral nas nossas casas, vamos primeiro pensar para aquelas pessoas que nem essa água de torneira que nós temos em abundância tem. Antes de reclamarmos por ter uma escola que não tem muro e portão, vamos pensar primeiro nesses nossos irmãos que nem sequer uma escola têm. Antes de reclamarmos por não ter ar-condicionados nas nossas salas de aulas, vamos pensar primeiro por esses nossos irmãos que nem uma sala de aula têm. Antes de reclamarmos por essa chuva que às vezes leva apenas uma semana, vamos pensar primeiro nesses nossos irmãos que às vezes são obrigados a dormir em cima das árvores por causa das cheias. Enfim, vamos tentar equilibrar as nossas reclamações. Pensemos primeiro que há algumas pessoas que estão numa situação muito pior que a nossa. Amigos, este é o vídeo que eu tinha preparado para vocês no dia de hoje.
se vocês gostaram deste vídeo, peço que deixem um comentário aí embaixo sobre aquilo que vocês perceberam ao longo deste vídeo e também deixar aquele like para vocês me darem motivação para eu continuar a gravar vídeos do gênero. Eu gosto muito de partilhar convosco aquilo que eu estudo, aquilo que eu leio, aquilo que eu acho que pode também vos interessar. Então, motive-me com um like, com um comentário, assim como também com sua subscrição. Amigos, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo e assista também outros vídeos na descrição e na tela final. Também assista a compilação dos vídeos onde eu preparo alguns pratos típicos de Moçambique. Eu vou deixar também o link na descrição. Então a gente se encontra no próximo vídeo e tchau!